Fala pessoal, tudo bem por aí? Hélio aqui mais uma vez e eu vim aqui rapidamente compartilhar com vocês um, um ponto de discussão que nós tivemos ali na comunidade do Aula de Gestão a respeito de processos, né? E na verdade fica até aqui uma pergunta. E aí, como é que andam os processos na sua empresa? E quando a gente está falando disso, veja, não quer dizer que eu estou falando de processos na área jurídica. Longe disso. Eu estou falando dos processos operacionais dentro da sua empresa. Como a maioria já sabe, todo negócio tem lá suas particularidades e seus processos que, se não estiverem bem alinhados, a coisa vai dar ruim. Vai gerar problema, vai gerar retrabalho, aumento de custos. Se esses processos não estiverem bem definidos, e não só bem definidos, mas sendo aplicados da maneira correta, a coisa não vai bem. E aí, é claro, quando a gente está falando em micro e pequena empresa, muita gente pensa assim: ah, se eu for gastar energia, né, se eu for gastar o meu tempo trabalhando os processos, eu não consigo fazer nada. Evidente que, se você for ficar só na teoria, só desenhando processos e na prática não estiver executando nada, é evidente que o fracasso está garantido. Mas, por outro lado, principalmente quando se é pequeno, ter um pouco de cuidado com os processos pode ajudar bastante, pode facilitar muito o avanço, inclusive trazendo bons resultados, mesmo com um time pequeno, com baixo investimento. É bom ficar atento a isso. Olha só um exemplo muito simples de algo que faz parte de processos na maioria das empresas e que algumas pessoas deixam isso correr de qualquer maneira e o resultado pode ser catastrófico. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Essa aqui é a interface do Insist, que é o software de gestão para as empresas que fazem parte da comunidade aula de gestão. Esse software é gratuito, quer dizer, se você é membro da comunidade do aula de gestão, você tem acesso a esse sistema para usar ele na sua empresa de maneira gratuita. É evidente que enquanto você for membro da comunidade. Lembrando que o acesso à comunidade ele é anual, né? E de tempos em tempos a gente abre novas turmas para esse acesso. E se você faz parte da comunidade, claro, você tem acesso à solução Insist, que a gente utiliza amplamente dentro da comunidade. Mas vamos lá. Então eu acesso aqui rapidamente para usar alguns exemplos básicos aqui. Nesse caso, vamos levar em consideração uma empresa de prestação de serviços, ok? Então, muito bem. Eu estou acessando, O, o sistema me permite escolher qual é a empresa e qual é a filial. Se eventualmente minha empresa já está num nível maior, eu posso ter várias filiais e controlar tudo aqui internamente. Mas ok. Bom, como todo mundo sabe, o atendimento ele pode ser o calcanhar de Aquiles de qualquer negócio de prestação de serviço. E é claro, se não cuidar, a coisa pode, me desculpe, pode gerar muitos problemas, né? Mas vamos a isso. Então aqui, se vocês observarem, o- tem uma série de outros módulos aqui do sistema e pelos próprios nomes dos módulos dá para você ter uma ideia de que ali dentro a gente pode estar controlando processos inerentes àquele assunto. Nesse caso em específico, nós estamos falando aqui de atendimento, eu vou puxar aqui ordem de serviço qualquer para exemplificar
E aí, com base numa busca rápida aqui, deixa eu pegar algo que eu já tenho aqui no nosso exemplo. Vamos lá. Muito bem. Então veja só, eu tenho aqui essa ordem de serviço, ela tem aqui uma série de informações, a solicitação, né, o motivo daquele chamado, os dados do cliente, os dados do contato, enfim, se ela está vinculada a algum contrato ou não, uma ordem de serviço padrão, né? Se eu venho aqui em área técnica, por exemplo, a equipe da área técnica vai alimentar essas informações aqui, seja através dessa interface web ou através dos dispositivos móveis, tablet ou celular, onde eles eventualmente instalaram o aplicativo que se integra aqui com essa ferramenta. Lembrando que também o aplicativo é disponível gratuitamente para os membros da comunidade do Aula de Gestão, ok? Então, muito bem. Eu estou aqui, sou lá o atendente, eu estou gerenciando aqui a ordem de serviço, eu tenho essa ordem de serviço que foi aberta, e eu venho aqui na área técnica e eu posso designar um técnico aqui, né? Quando eu faço isso, eu coloquei aqui, por exemplo, o João. Quando eu salvo essa informação, cliquei nesse botão. Olha lá, você não informou a data de atendimento. Aqui nós já temos uma situação onde um processo está sendo trabalhado. Por quê? Porque se eu estou designando a informação para que essa ordem de serviço seja atendida pelo João, e o João está lá com, seja na mesma cidade, em outro estado, onde quer que ele esteja, com o smartphone dele para receber essa ordem de serviço, não faz sentido, evidentemente, ele receber a ordem e não saber, tá, mas isso aqui é para quando? É para hoje? É para amanhã? Quando que eu devo ir atender, né? Para quando que isso está agendado? Então, aqui já entra, veja, uma situação dessa aqui se aplica a uma microempresa e uma multinacional, certo? Com dois, três técnicos de campo ou milhares deles. Então, a ferramenta amarra alguns pequenos processos, processos esses que são lógicos, né? Quer dizer, espera lá, eu vou lançar isso aqui na agenda do técnico, eu preciso saber quando isso deve ocorrer. Mas muito bem, eu dou um OK aqui, eu posso, obviamente, definir dentro da ordem de serviço quais são os prazos, data de atendimento, quando o técnico fechar. Claro que o sistema vai carregar aqui qual foi a data de fechamento, percebem? Um processo está acontecendo, mas ainda supondo que eu sou aqui um mero atendente que estou utilizando a ferramenta, eu, atendente, não preciso me preocupar com o processo, não o processo mais base. Eu preciso me preocupar apenas que, espera lá, criei aqui uma ordem de serviço para o cliente, entrei na área técnica, estabeleci quem é o técnico que vai fazer aquele atendimento e se eu informei a data e horário em que está agendado aquele atendimento, o técnico vai receber essa ordem de serviço com todos esses detalhes. E claro, lá na outra ponta, quando o técnico preencher os dados de diagnóstico, procedimentos, observações, enfim, e sincronizar os dados com o servidor central, vai ficar disponível aqui todas essas informações de campo trazidas pelo técnico. De modo que eu, enquanto atendente, não preciso ficar ligando para o técnico para dizer que ele tem que ir no cliente X. Eu não preciso ficar cobrando o técnico se ele já está a caminho do cliente X, porque aqui nós temos o status da ordem de serviço, né? Então, quando o técnico começa a se movimentar,
Outra coisa interessante, reparem que eu tentei acessar uma informação aqui da ordem de serviço e o sistema já me avisou que é um outro processo onde a ordem de serviço está vinculada com o sistema de gestão financeira, que também está aqui disponível gratuitamente para os membros da comunidade do Aula de Gestão. Ele já verificou que esse cliente ele tem títulos em atraso. Então, antes de criar uma ordem de serviço, ou imaginemos, você criou a ordem de serviço e, no entanto, ela foi criada há alguns dias e passou-se ali 3 dias, e nesse meio tempo, um título ficou em atraso daquele cliente. O sistema avisa para que a pessoa possa tomar a decisão se aquele atendimento vai seguir adiante ou não. Ok? De novo, o sistema ajudando a controlar o processo, de modo que o atendente não tenha que se preocupar em ficar checando essas informações, se for, obviamente, uma regra de negócio, para poder estar gerenciando a ordem de serviço. Ele só vai agindo e respondendo a esses alertas que o sistema vai dando, de modo a realizar ou não determinada atividade. Mas, voltando aqui para o conceito. Então, quando o técnico lá em campo recebeu a ordem de serviço, e ele começa a se movimentar para o atendimento, nós temos uma série de status aqui que vão sendo atualizados. E, à medida em que isso vai avançando, se você parametrizou de maneira automática, que o sistema permite, o cliente vai sendo informado. Mudou o status da ordem de serviço, ele recebe um e-mail com atualização de status e as informações que já foram inseridas naquela ordem de serviço, as novas informações. E isso ocorre até desde a abertura da ordem de serviço até o fechamento dela, automaticamente. Ou, é claro, imaginemos que você não queira que isso seja automático num primeiro momento, que, aliás, foi uma solicitação dos próprios participantes da comunidade do Aula de Gestão, que essa funcionalidade fosse criada no sentido de que eles pudessem fazer isso manualmente, de modo a escolher em que momento eles querem enviar esse protocolo. Quando se tem poucos clientes e o volume de ordem de serviço é pequeno, é, é completamente possível fazer isso manualmente. Então, nós temos aqui um botão que é justamente para poder fazer o envio desses protocolos, mantendo o cliente sempre informado. Mas repare, tudo isso que eu vim descrevendo aqui, eu mostrei para vocês uma interface do sistema. Mas eu não estou falando do sistema, eu estou falando dos processos que ocorrem dentro de uma empresa, seja ela pequena ou de médio porte, de uma empresa de prestação de serviços que precisa gerenciar a ordem de serviço, mas que precisa também gerenciar o relacionamento com o cliente e precisa também ter regras, como aquele exemplo onde, opa, existem títulos em aberto aqui. Por favor, verifique, porque a depender do caso, algumas empresas têm por regra, se o cliente está lá com um título em aberto, eles não fazem o atendimento até que o título seja efetivamente pago, né? Então, repare, um único atendente operando aqui, ele consegue realizar diversos processos em questão de segundos, diversos processos para aquele cliente, atender aquela demanda do cliente de uma maneira simples e rápida, sem se preocupar de ficar lembrando o que deve ser feito e quando deve ser feito. O próprio sistema gerencia esse processo. E uma coisa que nós temos conseguido fazer dentro da comunidade é justamente olhar para esses processos e discutir com os membros da comunidade: olha, nós temos aqui esse sistema
que ele é gratuito para vocês membros aplicarem aí na sua empresa. Mas vejam só, na nossa última conversa, abrimos uma enquete ali com a sugestão de que fosse criado o processo dessa maneira, uma funcionalidade específica. É o equivalente a, numa empresa de maior porte, a empresa desenha os processos, aí ela compra um grande sistema de gestão, adapta esse sistema de gestão a esses processos que foram desenhados, né? E, eventualmente, quando os processos são muito complexos que o sistema de gestão não consegue atender, essa empresa de grande porte contrata um serviço de customização do sistema, que por vezes custa muito mais caro que o próprio sistema, e leva meses para ser customizado, para atender efetivamente aquele processo interno. Aqui, os processos eles são discutidos em conjunto porque a grande maioria das empresas elas precisam do básico, do mesmo. Controlar financeiro de maneira adequada, controlar estoque de maneira adequada, e ter algumas regras de controle que possam permitir que as diferentes áreas da empresa estejam sendo gerenciadas automaticamente, como o exemplo que nós vimos aqui, em que o módulo de serviços de atendimento verificou no módulo financeiro informações e trouxe um alerta para o usuário para que ele pudesse tomar uma decisão. Então, tem tudo isso. Numa empresa maior, não haveria nem o alerta, simplesmente ia impossibilitar a abertura de uma ordem de serviço para aquele cliente. Numa empresa de menor porte, como as negociações acontecem muito no tete a tete, não se consegue amarrar demais os processos, porque senão inviabiliza o negócio. Então é por isso que a gente tem todas essas discussões dentro da comunidade do Aula Gestão, que é justamente para melhorar esses processos, para que aqueles que não estão aplicando ao menos o mais básico dos processos no negócio que trazem agilidade, possam saber que isso é possível e de uma maneira bastante simples e rápida, e sabendo que é possível, esbarrando com a situação onde, opa, pera lá, os processos aqui estão se acumulando, estão tomando muito do nosso tempo e a gente está começando a perder negócios por causa disso. Vamos olhar aqui para essa possibilidade e ver no que a gente consegue melhorar a partir daí. Então, esse é o foco e esse é o objetivo que a gente vem tratando sempre dentro da comunidade do aula de gestão, que é essa troca de informações o tempo todo e claro, troca de tecnologia, experiências, para poder fazer com que efetivamente a gente consiga atingir o objetivo principal, que é fazer com que os negócios possam avançar da melhor maneira possível, com um custo bastante baixo e eficiente. Ok? Esse é a grande meta da nossa comunidade. É claro que dentro da comunidade nós temos sim alguns membros que entraram e eles, olha, eu não tenho tempo para participar, para ficar trocando ideias, tal. Então eles recebem só a nossa newsletter lá, ficam de olho, entraram exclusivamente para ter acesso ao sistema Insiste gratuitamente para poder usar dentro das operações do dia a dia deles. É claro que isso existe, e mesmo estes, em algum momento, quando surge alguma ideia interessante, compartilham e isso acaba agregando valor para todo mundo. Então, a comunidade do Aula de Gestão ela só é possível justamente porque é um conjunto de pessoas que têm necessidades em comum, e que vão compartilhando informações sempre que possível e utilizando métodos simples e ferramentas
para conseguir gerenciar os seus pequenos negócios e avançar com essa ideia. Então, se você não conhece ainda a comunidade, eu te convido no site auladegestão.com.br. Você consegue saber muito mais a respeito da comunidade, enfim, tem um vídeo lá onde a gente explica isso muito mais detalhadamente, é bem interessante. E claro, tem períodos em que o acesso à comunidade, né, está aberto e é possível se inscrever para poder participar. Bom, basicamente é isso. De novo, quando a gente está falando aqui de processos, como vocês podem ver, nós não estamos falando dos processos jurídicos, mas sim dos processos de negócio, que nesse exemplo em específico eu falei aqui sobre um processo simples de atendimento, né, que muitas empresas de prestação de serviços tem, né, dentro da sua operação, mas existem muitos outros, processos do financeiro, processo de controle de estoque, processos de vendas e assim por diante. E é claro, aqui mesmo, no canal do Aula Gestão, a gente vai tocar no assunto de todos esses outros processos e, claro, dentro da comunidade, a gente trata sobre isso todo santo dia. E por hoje é isso. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.